acha esse inquérito de fake news que eles estão colocando aí? Esse negócio das fake news que eles estão fazendo. O que você acha desse movimento? Porque eu não acho certo, entendeu? Meio que eles criam um processo investigativo que eles têm todo o poder. Eles são quem são são as vítimas, eles são quem investiga, eles são quem julga e quem pune. É foda você ter um processo assim no judiciário. Você não cria um poder desbalanceado pros caras? Não, fake news é um problema mundial, né? E distorce o debate público. Mas sempre foi, né? Tá, tipo, mentira sempre existiu, né? A diferença é que antes era a Globo que controlava as fake news. Crítica ao inquérito, acho que esse inquérito até, na minha opinião, foi longe demais, tá? Talvez teve até algum momento que tinha lá uns ataques ao Supremo que eram excessivos e era incitação de violência. E aí, haver uma reação, a meu ver, é importante. Mas não criar todo um... Mas, né, assim, porra? você chega aos momentos ali que você começa, puxa, será que aqui você não está violando a liberdade de expressão, a liberdade de crítica? E hoje as pessoas têm, você mesmo aí falou, né, do Supremo, e às vezes, puxa, será que eu posso falar isso, né? E tal, você fica tipo, eu tenho preocupado. medo, mas eu tô meio que se fudendo por esse medo, porque no dia que eu não puder xingar uma instituição, tá ligado? Eu não tô numa democracia, porra. Eu tô numa ditadura autoritária. A verdade é essa. Esse negócio... tem um livro muito bom, né? Que é Liberdade para as Ideias que Odiamos. E, no fundo, assim, liberdade de expressão não é para o cara ficar falando... Aquela expressão, platitude, né? Ficar falando carneirinho, porque todo rosinha. mundo quer ouvir. Matar tudo errado, roubar errado. Então, Isso eu assim, concordo. e no fundo, o governo, as instituições, o debate público nessa área tem que ser realmente incisivo, veemente. Agora, também não pode ser no nível da ameaça, né? Como tinha lá, vamos atacar o ministro, invadir o Supremo, aí também não dá, porque cara, aí nem é um pouco demais, né? Burrice. Só um é cara um pouco idiota demais. pra ter uma ideia dessa. Eu escrevi aqui, aproveitar aqui, queria dar para vocês eu escrevi um livro, né? Sérgio Moro, fazer aqui o merchandising, Aí, a boa. propaganda. Da hora. Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. Lancei, foi agora em dezembro do ano passado. Deixa eu ver, só que tem uma dedicatória aqui. Esse é pro Igor. Esse é o meu. Tá? E faço vários relatos aqui desses fatos, pretéritos. E não é um negócio relacionado a essa candidatura, essa pré-campanha. Foi o que eu escrevi. Eu queria contar o que aconteceu. Né? Quem lê esse livro aqui não vai encontrar você tentando ser presidente. Vai encontrar outra coisa. Não tem programa de mais com o histórico do teu trabalho mesmo. É mais histórias da minha carreira da magistratura, tem lá como eu conheci minha esposa. Tem coisa de vida pessoal tem também. coisa de vida pessoal. Eu sei que ela era, Tipo, ela quero era tua conhecer o aluna, Sérgio não é? Moro. A história é mais ou menos assim, né? Como que você falou? Acho que a tua esposa era tua aluna, não é? Tua aluna. Peraí. Sou inocente. Levantou uma suspeita. Sou inocente. No fundo, o que acontece é o seguinte. Eu fui para Curitiba, lá em 1996, quando passei no concurso de juiz. Aí me convidaram para dar aula na universidade. Comecei a dar aula. E a minha esposa, a Rosângela, estava entre os alunos daquela turma que eu dei aula no último semestre da Faculdade de Direito, Unicuritiba. E, na época, ela tinha namorado. Na época, era professora, era aluna, a gente não teve nenhum relacionamento. Tá? Mas aí, mais ou menos 1 ano e meio depois, né? E aí são aquelas coisas do destino, né? Que fazem até a gente acreditar, já acho que tem que ter alguma sabedoria superior no universo, porque é tanta coincidência, tanta coisa que acontece por acaso, e você fica pensando se realmente é acaso, né? 1 ano depois, encontrei ela num bar, né? Num lugar lá de descontração, e já me conhecia, daí fomos lá, começamos a conversar, aí começamos daí a namorar, e depois tô casado há 22 anos, né? Com 2 filhos, mas assim... Nunca tive nenhum relacionamento com ela enquanto ela era minha aluna. Deixar isso bem Essa é uma das coisas que são talvez imorais, mas não ilegais, né? Não, pô, se foi depois dela ter sido aluna e tudo mais. Eu acho que, tipo, se ela tá na última... Quantos anos ela tinha? 25 anos? Já tá adulta, né? Se o professor e ela quiser ter uma parada, tipo... Eu sei que é meio zoado o professor pegar as alunas, é meio, tipo, clichê. Mas, tipo, foda-se também, né? Qual que é o problema? São 2 adultos também. Não, é que às vezes você tem alguns problemas de assédio, né? Sim. E aí não pode, né? Sim. Aí é uma coisa Mas totalmente tirando o ilegal. assédio, né?
É porque Aí- o professor é uma autoridade, né? E aí ele É. tem ferramentas para beneficiar o aluno e aí ele usa isso para pegar, né? Aí é uma relação em prol. Às vezes Sim. acontece, eu conheço gente que deu aula para aluna, ou o contrário também, professora deu aula para o aluno e depois tiveram um relacionamento, mesmo durante o curso, e que se manteve. Então não é uma situação de assédio. Sim. Ou às vezes até que não se manteve, mas não é uma situação de assédio. Agora, claro, assédio, né, para você Usar sua autoridade. usar a autoridade para ter um relacionamento, é errado no local de trabalho, como é errado Claro. na universidade, na Qualquer faculdade, lugar, na né? escola. Agora, esse não foi o caso. Eu comecei o relacionamento com a minha esposa 1 ano e meio depois, e isso, né, uma coisa assim bem, bem tranquila. Hoje está comigo até hoje. Ela escreveu um livro também. Tem um livro que ela trabalha nessa área? é advogada, Tá. mas ela não atua nessa parte criminal. Ela, no fundo, advogou muito tempo para essas associações de pessoas com deficiência. Foi advogada de várias APAES Legal. e também de associações de pessoas com doenças raras. Né? Aquelas Tá. pessoas que têm uma doença que é difícil de diagnosticar, difícil de tratar. E ela advogava não só para as associações, mas também para essas pessoas, buscando muitas vezes ali encontrar algum amparo, algum apoio no serviço público, que às vezes é omisso ou negligente em relação a essas Saúde, né? pessoas, Sim. na saúde. Então, eu tenho um grande orgulho da minha esposa, desse trabalho que ela fez. Como que ela lida com essa parada toda de você ser Sérgio Moro e você tá sendo odiado por metade da... Não, mas está sendo metade também não. Não, né? metade da galera esquerda-direita, né? Que a esquerda meio que vê... Eles estão Lula pra caralho, né? Não, Infelizmente. Isso é esquerda. A esquerda tá Lula pra Ah, caralho. minha esposa é uma pessoa muito forte, né? Então ela tem uma personalidade forte e ela sempre me deu amparo, sempre me deu segurança nesses episódios. Quando foi aquele negócio do áudio, que na época teve crítica, tal, Aham. etc., por exemplo, a gente foi muito atacado. E ela até resolveu criar uma página na internet lá. Criou lá, eu moro com ele no Facebook. E na época foi um sucesso aquela página, que era mais ou menos pessoas que mandavam mensagens de apoio. E ela falou pra mim assim, poxa, ela me chama de Fernando, né? Fernando, porque eu sou Sérgio Fernando Moro. Ah, entendi. Tá? E ninguém me chama de Fernando, só a minha esposa, né? Então ela falou pra mim, olha, eu quero de alguma maneira ter um reconhecimento para essas pessoas, posso criar uma página em agradecimento e tal. Aí eu achava que aquilo era importante até para ela, né, para ela se sentir mais. E ela criou e foi um negócio bem legal, sabe, as pessoas. Isso que eu acho legal até hoje, sabe? Que nem a gente acabei de falar aqui, a gente foi na padaria aqui perto, pediu um misto quente. E as pessoas chegam, puxa, gosto do seu trabalho, não desista. E não estão falando isso porque eu estou nessa pré-campanha, porque eu decidi colocar meu nome para ser candidato a presidente. Elas reconhecem o trabalho que foi feito, né, que nunca foi feito antes de alguém, não só eu, mas todo mundo ali da Lava Jato, que a gente se opôs a esse sistema da corrupção. Então, esse reconhecimento é legal, sabe? Esse sentimento, uma história legal para vocês, né? Para você ver que é interessante. Falei que estava morando no exterior. Estava andando lá nas ruas de Georgetown, que é não sei se é uma cidade, é um bairro lá perto de Washington. E passa um rapaz por mim e fala comigo num português. Um português meio diferente. Eu reconheço você. Eu sei quem você é. Aí ele ficou, você é. Aí chegou, ele também não reconhecia tanto. Daí eu dei uma forcinha. Não, eu sou o Sérgio Moro, né? Tal. Aí o que o rapaz me disse? Ele era de Angola. Tá? Falou, eu sou de Angola, sou fã da Lava Jato. A Lava Jato teve repercussão no meu país. Caralho. Sim, porque uma dessas empreiteiras brasileiras andou pagando suborno lá, ou financiando ilegalmente o então presidente de Angola. E aquilo acabou ajudando, né, no movimento de deposição daquele presidente desonesto.
Então ele, pô, sou fã, tal. Aí quando você vê uma situação dessa, é um negócio legal, entendeu? Que independentemente do que aconteça, mas assim, Isso tá na história, né? Acabou. é um trabalho que foi feito e que eu me orgulho muito, né? Então as pessoas, se arrepende do que você fez na Lava Jato? Cara, não me arrependo, eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. E não seria possível, né, voltando ali, se não tivesse tido o apoio da família, da minha esposa, dos meus filhos, né? Meus filhos hoje já estão... Meu filho hoje tem 16 anos, minha filha 21, mas quando começou a Lava Jato lá em 2014, meu filho tinha 8 anos. E aquilo consumiu muito tempo do meu trabalho, né? E eu adorava lá jogar bola com meu filho. Infelizmente, eu acabei perdendo um pouco do meu tempo que eu podia ter de lazer com a minha família por conta do trabalho. Sim. Tudo bem, isso acontece com muita gente. A gente sabe aí, pai de família que se rala. A maioria das né? famílias. Manhã, tarde, noite, e não consegue ver a família direito. Então, assim, não é uma situação única. Mas é chato, é ruim. É chato. E aí esses ataques que são injustos, né? Eu vejo que às vezes incomoda eles. Às vezes até coisa contra minha filha. Ou teve uma situação que foi muito ruim, né? Que fizeram um vídeo, tipo, com uma historinha que teriam sequestrado minha filha para soltar como se fosse um sequestro, para soltar o Lula, senão... gente do pior qualidade fez isso. A gente baixo nível mesmo fez isso e divulgou na internet. Assim, gente que, olha, sinceramente, não vale um centavo, né? Mas é o tipo da coisa que... infelizmente, né, esse ônus daí acaba caindo um pouquinho para eles, mas se não tivesse tido o apoio de todos eles, da Rosângela, dos meus filhos, da minha mãe, né? Meu pai é falecido, mas da minha mãe, que também dá suporte, toda a família ao redor, tem um irmão também. Então, assim, como assim, agora? Nasceu um irmão novo? Agora você tem um irmão? Não, eu sempre tive. Tá. Ele é até mais velho que eu. Eu sempre tive. Eu falei, cara, a mãe dele tá indo nativa, né? Eu tenho um irmão novo. Eu sempre tive meu irmão mais velho. Ele, gente boa. Também gostava muito de revista em quadrinho. Mexe com informática. Vamos ser um pouco otimista agora. Você ganhou a presidência. Tá. E qual que é o primeiro passo? Uma das maiores dificuldades que você vai ter é o Congresso. Sim. O Congresso ele é composto só dos maiores mafiosos do Brasil. Em sua maioria, vamos dizer, tem gente boa lá, como tem na maioria dos lugares. Mas é um lugar difícil de se lidar, certo? Para você aprovar as reformas que você provavelmente vai querer fazer como presidente, você vai precisar do Congresso. Claro. Né? Você pode falar que você vai compor uma onda e você vai passar muitas novas candidaturas nessa próxima eleição e eles vão te ajudar, ok? Mas isso parece utópico pra caralho. A verdade é que não vai conseguir a maioria do Congresso, ainda vai ter que lidar com os caras, né? Como que você lida com os caras? Porque esse foi um dos maiores problemas do Bolsonaro ele como presidente, entendeu? Tipo, ele queria governar, mas ele por ser o Bolsonaro, ser inábil de se comunicar, inábil politicamente, ele teve que comprar os caras, entendeu? Comprou com as verbas, qual que é o nome? Emendas emendas auxiliares. As emendas, como é que é? Não, auxiliares? Deve ser isso. Emendas, Orçamento secreto? Isso, orçamento exato. secreto. Que é bilhões e bilhões que ele usa para meio que ganhar poder político ali Abraçou dentro. o Centrão. E aí, mas... Aquilo que ele falava que não ia fazer, não vou chamar nunca o Centrão para governar. Hoje vai lá o chefe da Casa Civil, o ministro mais importante dele, que manda hoje até no Paulo Guedes, é do Centrão. Né? Como que você faz isso, cara? Como que você governa? Como que você governa e passa coisas no Congresso sem abrir a perna para esses caras? Porque até agora foi uma missão impossível para todo mundo que tentou. Não, eu vou te dizer o seguinte, Marco. Primeiro, não existe isso. O país está mal e o presidente é bom. Tá? O país está mal porque o presidente é ruim. Então tá na conta dele. Tá na conta do Bolsonaro. Moro, desculpa, deixa eu ser chato aqui um pouquinho. Puxa o microfone pra tu. Tá, perdão. Tá na conta do Bolsonaro, tá? Tá na conta do Bolsonaro o desemprego, tá? A inflação, tá? A demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Tá na conta dele o desmantelamento da corrupção.
E tá na conta dele o Lula. O Lula só tá voltando porque esse governo é muito ruim. Tá? E as pessoas estão tão desesperadas porque não querem mais o Bolsonaro que estão pensando, pô, vou votar no Lula. Então, por isso que a gente tem que oferecer alternativa. Vou dizer, ele é culpado por tudo isso sozinho? Não. Agora, quando o país vai mal, quem que é o culpado? É a senhorinha que rala todo dia, trabalha, é o pai de família lá que pega o ônibus, vai trabalhar e a pessoa que está passando fome, o cara no sertão que está caçando lagarto, eles são culpados? Ou é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República? Sim. O maior culpado é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República. Que ele teve dificuldade com o Congresso? Teve. Que ele teve dificuldade com o Supremo? Teve. Que o Congresso e o Supremo também cometeram muitas decisões erradas? Para mim, os três Sim. poderes estão capenga, velho. Agora, o país vai mal porque o presidente é ruim. E Mas não é uma só questão por causa pessoal. dele, né? Não é só por causa dele, né? Mas não... Tipo, eu entendo que Sim, ele mas é não um mau gestor da coisa toda, mas é que, como você falou, Não é sozinho. o Brasil também não é só a presidência, tem Sim, todos não é sozinho. Mas assim, o que eu não consigo aceitar, às vezes é aquela noção assim, o país vai mal, mas o presidente é ótimo, porque não deixaram ele governar. Isso é conversa. Não, com certeza. Né? Ele Isso é não tinha que conversa. pôr Por o Aras exemplo, lá. Ele não tinha que pôr o Aras lá. Ele não tinha que fazer um monte de coisa. Esse é um exemplo. Ele tinha que ter sido contra a vacina. Não. Ele tinha que ficar falando para as pessoas que a pandemia é uma gripezinha, que não tem perigo nenhum, que não precisa usar máscara, que a solução é todo mundo pegar a doença, e a gente tem aí 620 mil vítimas. Não estou dizendo que ele é culpado pelo vírus. Não é. O vírus é um fenômeno mundial. Agora, cá entre nós, quando Como você tem uma lidar com emergência dessa, você precisa ter um líder que diga as coisas certas. Sim. Só o fato de você ficar trocando o ministro da Saúde várias vezes dentro da pandemia já mostra que você não está sabendo o que você está fazendo, né? Pelo menos. E vamos colocar numa hipótese aqui. Se eu tendo ido para o governo, se ele tivesse apoiado os meus projetos de combate à corrupção, tá? Será que a gente não teria conseguido aprovar no Congresso? Prisão em segunda instância, ali no começo. Não. Olha, sim, se tivesse posto para votação, tivesse tido apoio do presidente da República, tinha aprovado. Em 2019, tinha. Não, ele poderia ter ajudado muita coisa. Sim, Poderia ter ajudado. Vou te colocar um exemplo aqui. Eu, como ministro, em fevereiro, eu apresentei lá o projeto de lei anticrime. Pô, que era um baita projeto. Né? Que era de combate à corrupção, mas era combate a crime organizado, combate à criminalidade violenta. É um projeto, você pode até criticar um ponto ou outro, tá? Não concordo com isso, tá, tudo bem, vai discutir no Congresso. Mas era um projeto que mudava, que melhorava muito o cenário. Tinha lá a prisão em segunda instância. Tinha lá a prisão do cara que foi condenado no júri por assassinato em primeira instância. Aí foi no Congresso. Aí o Congresso também não foi legal. Demoraram para votar. Votaram lá em novembro. Mexeram e pioraram. Tá? Naquilo que pioraram, foi para o presidente e o presidente podia vetar. O presidente podia vetar aquilo que fizeram para prejudicar o combate à corrupção. Eles restringiram lá a prisão de corrupto. Colocaram umas regras lá que torna praticamente impossível você prender, aquela prisão preventiva, alguém que cometeu crime de corrupção. Mexeram, a Câmara fez isso, foi errado que a Câmara fez isso. Restringiram lá essas colaborações, essas delações. Por quê? Porque não querem outra Lava Jato. Tá? E aí foi para o presidente da República. Eu tinha falado com o presidente da República, isso foi lá em dezembro. Presidente, tem que vetar boa parte das mudanças que fizeram na Câmara. E eu tinha costurado um acordo no Senado que se o presidente vetasse, tinha costurado um acordo, tá? E tem parlamentares aí que podem confirmar. Simone Tebet conhece isso, por exemplo, esse acordo. Falei lá com gente do PMDB também, na época o líder do governo, até o Fernando Bezerra, o Eduardo Braga, Simone Tebet, o Muda Senado, eles tinham me dito que confirmariam o veto do presidente. Aí eu falei, presidente, tem que vetar isso aqui, isso é importante, é no teu programa. O senhor foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que ia combater o crime violento.
o projeto é esse. A gente estava fazendo isso. Mas a Câmara foi lá e alterou para pior. Alterou para pior isso. Presidente, pode deixar que eu vou vetar. O que você pedir, Ele falou eu vou isso. vetar. Entendi. Colocou para mim Aham. que o que viesse ia ser vetado. E eu costurei o acordo que o veto dele ia ser mantido. Eu viajei, tranquilo, era final de ano, fui tirar férias. Meu filho estava estudando, fazendo intercâmbio no Canadá. Fazia 6 meses que eu não via meu filho. Aí fui para o Canadá encontrar meu filho. A minha esposa e minha filha ficaram no Brasil. Estava muito cara a passagem. Né? Conclusão, não, então vai um ficar passar o Natal com ele. E o resto da família fica aqui, separa a família no Natal, mas enfim, pô, é caro passagem para o exterior. Pode crer. Né? Aí fui lá, encontrei ele estava lá em Toronto, uma cidade lá perto de Toronto. Aí fui ficar com ele, curti o meu tempo livre com ele. Era Natal. No dia 23 de dezembro, a gente pegou um carro e foi para uma estação lá de esqui, que ele gosta de esquiar. É caro também, mas estava fazendo um esforço ali. Natal, pô. Para Natal, para ele poder esquiar. E de viagem, conversando com meu filho, daí me ligam lá do Planalto. O ministro lá que atuava, auxiliava o Bolsonaro, e me diz, olha, o negócio é o seguinte, o presidente vai vetar, vai acolher parte dos seus pedidos de veto e outros não. E assim, ele concordou em vetar aquilo que era menos importante. Entendi. Aquilo que era mais importante, que ele precisava vetar, por exemplo, diminuir a possibilidade de prisão de corrupto, ele não vetou. E podia ter vetado. Tinha tal que criaram lá o tal do juiz de garantia, que é um negócio que dificulta. O Brasil não está preparado para isso. Ele podia vetar, ele não vetou. E aí ele me liga, eu paro o carro, tento ligar para ele várias vezes, ele não me atende. Até que eu consigo, né? Sigo a estrada, chego lá no lugar onde eu ia, a gente para almoçar, mas consigo lá que ele me ligasse. Aí ele me liga, estou almoçando com meu filho, saio ali do restaurante para falar e ele me diz o seguinte, Moro, eu não vou vetar essa parte e tal. Cara, eu não sou um cara de me humilhar, entendeu? Mas eu implorei pro presidente, ao telefone, presidente, compromisso que o senhor teve nas eleições, combate à corrupção, combate ao crime violento, é importante que o senhor vete tudo ali que a gente está pedindo. Falei, ficamos ali quase meia hora falando, e eu pedindo. Moro, quando você voltar, a gente se encontra que eu vou explicar para você. Explicar o quê? Né? Não tinha o que explicar, e daí ele não vetou. E foi publicada essa lei, com os vetos que ele não deu, no dia 24 de dezembro, Natal, véspera de Natal. Por que ele fez isso? Porque no Natal ninguém está pensando nisso. No Natal as pessoas estão pensando na renda, no presente. Sim, tá todo mundo né? curtindo. Tá todo mundo distraído. Sim. Eu lembro Então, desse dia, dessa notícia aí, realmente foi... Eu fiquei meio broxado pra caralho também. Cara, eu fiquei indignado. Eu tava lá, aquele foi o momento assim que caiu toda a ilusão que eu tinha, né? Que eu tinha tido o negócio do COAF, tinha tido lá as declarações dele que queria interferir na Polícia Federal, tinha tido lá a nomeação de sabe Deus quem lá, que nem era a melhor pessoa para procurador-geral, que era um cara que falava mal da Lava Jato. Né? Foi a primeira Aras, vez né? que foi nomeado um cara que não estava na lista lá. Na lista tríplice. Né? E um cara que falava mal da Lava Jato. Aí o cara é eleito, dizendo que suporta a Lava Jato, e ele nomeia um cara que fala mal da Lava Jato. Né? Aí, assim, aquele momento... É que ele falou que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no governo dele. Conversa fiada, né? Ele tá abraçado lá com gente que foi... Não é nada pessoal, entendeu? Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e tá tudo com ele hoje. Sim. Né? E o cara vem falar que é contra a corrupção. Então, mas daí ele não vetou, né? Eu penso, porra, que presente de Natal que o cara Te deu. me deu, né? Que estragou a minha viagem com meu filho e tal, mas aí Tu não, ficou chateadaço mesmo? vou curtir o meu filho Ah, e que tal, bom, que bom, esqueça, né? que bom, Vamos que bom. bola pra frente. Aí eu até tenho um Twitter meu, né? Um tweet,
que eu estava andando lá ainda em Toronto. Aí eu encontro uma estátua do Churchill lá numa praça em Toronto. E tem aquela famosa frase dele, do discurso dele, né? Que quando a França cai, né, na Segunda Guerra, frente aos nazistas, e ele faz um discurso inflamado, e ele basicamente, we shall never surrender, nós nunca vamos nos render, vamos lutar na praia, vamos lutar nas colinas, vamos lutar até o fim, nunca nos renderemos e vamos ganhar essa parada, né? Então eu peguei vi aquilo lá, tirei uma foto, postei, que era mais ou menos o meu estado de espírito, entendeu? Desapontadíssimo com o presidente da República, que tinha, sim, né, traído tudo que ele tinha prometido, tinha traído a população. Na minha opinião, porque ele não quer que, vamos dizer, que tenha um sistema contra a corrupção que seja forte. Ele não quer esses instrumentos fortes, porque ele tem os problemas legais dele. Ele vetou isso. Mas, assim, você também não pode baixar a cabeça, entendeu? Você tem que olhar e vamos chutar a bola para frente, vamos resgatar um futuro, vamos pensar que se você perdeu uma batalha, você tem ainda uma guerra pela frente e você não pode desistir. Porque se você for desistir disso, esqueça, né? E você... Por isso que é um pouco, sabe? A gente tá falando, por que você aceitou colocar a sua... Eu fico indignado quando eu estou vendo essa situação no país. Todas essas mentiras sobre a Lava Jato, sobre o combate à corrupção, esse desmantelamento. A gente vê as pessoas sofrendo. E eu vou te dizer, se for reeleito Bolsonaro ou se for eleito Lula, o país vai mergulhar numa crise econômica, porque ambos não sabem o que fazer. O governo que não deu certo, que é o atual. Se o governo fosse bom, cá entre nós, acho que o país estava crescendo. A gente estava numa situação boa agora. A inflação não estava alta, o desemprego não estava elevado. Teve 4 anos, tá? Teve a pandemia e tal, mas veja os Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 5%. A nossa aqui está em 13%. Tá alta, né? Dos Estados Unidos aumentou bastante. Mas muito mais baixa do que a nossa. O dólar está lá para cima. Sim, a verdade é que o Brasil não fez nenhuma reforma estrutural que era importante, então não tem como crescer sem fazer. A verdade é essa. A gente tem a casa toda suja, toda bagunçada e tem que arrumar. Claro. Se ninguém arrumar, nunca vai mudar. A gente nunca vai conseguir melhorar. Tem que reformar tributária, administrativa, blá, 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 blá. Só que essas coisas não passam no Congresso. E é por isso que minha pergunta anterior não passam, era essa. Não passa porque o presidente nem apresenta. Mas, cara, eu sei, mas é que, tipo, você tá otimista demais com o Congresso. Não tô otimista. Você vai entrar lá num bando num covil de Dráculas, entendeu? A política é um covil de Dráculas. E os caras não querem... We shall never surrender. Mas eles estão nessa mesma vibe, porra! Não, mas eu acho o seguinte... Tudo bem, as pessoas... mas você acha que você, de um dia para a noite, vai ter um monte de gente trabalhando junto, querendo o bem do país? Não. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa... Vai ter que ter estratégia. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa, você nunca vai chegar num bom resultado. E o que a gente está vendo? O país não avança, e o cara que quer voltar, que é o Lula, de um governo que não deu certo, que é um governo dos escândalos de corrupção, que é um governo da recessão. E o que ele está falando o que ele vai fazer para mudar a economia? Qual que é o plano dele? É o plano do cara que levou o Brasil à recessão em 2014, 2016. Né? Que é gastar. Sim, que é reformar, quebrar o país. Tirar as reformas que a gente fez na questão trabalhista. Então, não vai dar certo. Então, por isso... Mas e você, cara? Coisa. Qual que é a sua estratégia? Tipo, você tem que ter, mano. Tenho. Uma estratégia para lidar com essa parada. Porque você vai ter que passar lei. Como que você move o seu capital político, entendeu? Um presidente tem muito poder, tá? Não pode tudo, mas pode muito. Sim. E trabalhando com habilidade junto ao Congresso, qual que é a ideia? Esse período de 2022 não é só para trabalhar nas eleições e construir essa... Agora a gente tem pré-campanha, né? Mas construir esse projeto. É você também pegar apoio político para esse projeto. O que você tem que fazer? Bota no papel o que você quer fazer, tá? E você vai construir as alianças, seja do mundo político, seja da sociedade, do setor privado, em cima desse projeto. Aí você chega lá adiante e você tem o projeto que foi o vitorioso nas eleições.
Você tem um mandato para isso. Olha, eu fui eleito com isso. Então, reforma tributária. Tem que fazer. Se você não fizer, o Brasil não cresce. Ah, não tô nem aí. Mas se você me der uma emenda multimilionária, eu voto com você, Moro. E aí? Não, aí é o seguinte, você tem que ter um projeto... Tá dentro da lei, pô. Faz Não, parte do governo. Você tem que ter um projeto, você tem que ter liderança, tá? Mas você tem que ter limites onde você vai. Não é o projeto, não é o meu projeto a gente repetir mensalão. Se for para governar assim, eu não quero. Só que eles agora institucionalizaram o Não, mensalão. se for orçamento secreto, também é um negócio que eu não quero. Mas eu é acho que tu a tinha gente que tem jogar. que ter princípio, gente. Vamos dizer que se tu for presidente, eu acho que tu tinha que jogar com a opinião pública o tempo inteiro, cara. No sentido tem que de. trabalhar. No sentido de, porra, olha só. Família, olha só, tô tentando fazer esse negócio aqui, ó, pro Sim. Brasil andar. E esses caras aqui não querem, mas olha só, eu tô tentando isso aqui, ó. Como Acho que- presidente, você tem que fazer isso mesmo. Acho que se tu joga com opinião pública e Sim, o teu não, bagulho é tem legal, apoio, tem apoio. faz todo veja, sentido. Algo que eu me comprometi. A acabar com a reeleição para presidente da República. Não seria deu incrível. certo. Não, vai ser feito. Eu me comprometi, pode escrever na pedra. Tá? E se tu não conseguir, tu faz o quê? Vou te dizer, se eu te mandar... Tu vai lá e concorre à reeleição? Não, veja só. Se o presidente da República, no começo do mandato, encaminha um projeto acabando com a reeleição para presidente da República, inclusive para ele, o Congresso aprova na hora. Será? Totalmente. O Congresso, os caras não querem você de novo lá depois. Vai ser muito fácil, porque você está abrindo mão do poder. Mas você você teria tá que abrindo. fazer isso pra eles também, né? Eles vão aprovar. Outra coisa que eu vou colocar para vocês. Fim do foro privilegiado. Seria ótimo. Acho incrível Tá, também. Também. se o presidente da República apresentar no Congresso, Mas tem umas ressalvas aí no fim Não, do foro sem privilegiado. ressalva. Pra todo mundo. para todo mundo, se ele der... Por isso que, assim, as pessoas precisam ter fé que tem gente que faz a coisa certa. Precisam de exemplo. Presidência e tal, etc. Tudo bem. Projeto, precisa voltar ao crescimento econômico, emprego, precisa dialogar, mas as pessoas também precisam de exemplo, precisam começar a acreditar em alguma coisa. Então, você apresenta lá um projeto, emenda constitucional, acaba com o foro privilegiado para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Tá? Se você mandar, acaba para todo mundo, mas não o presidente da República, aí não dá, Sim, porque você perde o terreno moral. claro. Agora, se você apresenta acabando para todo mundo, inclusive para você, o Congresso não vai aprovar, eu acho que aprova. Eu Será? acho que se você joga Aprova. pra opinião pública, aí eu acho que aprova. Não, você Eu acho que trabalha tem com mais os dois. chance. É. Mas mesmo assim vai ser muito difícil. O Congresso, ele aprovou... Ele tirou... que o Bolsonaro tinha vetado o fundo de 5,7 bilhões de reais, o fundo eleitoral, né? E aí eles derrubaram o veto do presidente para aumentar o dinheiro que eles ganham para 5,7 milhões de reais. Entendeu? Mas Ele esse não é um- veto, cá entre nós, foi veto de mentirinha, né? Não, tudo Eu bem, eu veto concordo. aqui, eu eu concordo. veto aqui, Mas eu sei que vocês vão... você eu tô ligado, eu tô Então ligado. deixa eu jogar aqui pra nossa plateia. Tô ligado. Eu pra sei que é dizer isso. Que eu sou o cara... Isso que me enoja nessa Mas o porra ponto não é toda. nem esse. O ponto é, o Congresso não tem o menor pudor. Pega mal pra nossa sociedade saber que o Congresso votou pra aumentar o próprio dinheiro que os políticos vão ganhar pra 5,7 bilhões. Pega mal pra caralho. Todo mundo ficou sabendo. Eles não estão nem aí. Eles passaram essa porra e foda-se. Pau no nosso cu.